Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que nos oferta infinitamente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso esclarecimento. Exatamente por isto que aqui nos encontramos, aproveitando um pouquinho mais uma destas infinitas oportunidades para buscarmos constantemente a verdade. Conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso, agradecemos a este Pai que, por misericórdia, nos enviou Jesus de Nazaré, a quem nós agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada em seus evangelhos de amor. Agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou, pelos espíritos amigos que ele nos encaminha constantemente para continuarem nos relembrando acerca dos seus ensinamentos, conforme faremos aqui neste momento, nestas belíssimas reflexões acerca da história do Evangelho. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, pela perseverança de todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. E hoje aqui nos encontramos felizes da vida, apesar de todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas é motivo de satisfação, de alegria, de imensa alegria, porque hoje nós estamos realizando neste momento o nosso encontro de número 500. Então hoje o nosso estudo, conforme o nosso controle, a nossa numeração, é o encontro de número 500 para estudarmos os ensinamentos do Cristo. E hoje trouxemos aqui para este momento de reflexões, de alegria, de comemoração, em especial pela vida, o capítulo de número 16 do livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com o nosso saudoso e querido Chico Xavier. E o capítulo de número 16 tem como título O Testemunho de Tomé. Então, este testemunho de Tomé, sem sombra de dúvida, que pode significar e pode aqui simbolizar o testemunho de todos nós que estamos aqui fazendo provisoriamente uma experiência humana, aqui em uma trajetória no corpo físico, aqui no plano físico, na condição de seres imortais, essência divina e imortal, em uma experiência provisória no corpo físico. Então abraçamos fraternalmente mais uma vez a todos os irmãos e irmãs de jornada. E antes de iniciarmos as nossas reflexões nas palavras de Humberto de Campos, nestas belíssimas narrativas acerca da história do Evangelho no livro Boa Nova, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 126. E nesta mensagem de número 126, Carlos Torres Pastorino se dirige de uma forma muito especial aos professores, às professoras, aos nossos educadores intelectuais.
Então ele nos diz da seguinte maneira, e neste caso, quero abraçar aqui fraternalmente as nossas professoras, aos nossos professores que estão nos assistindo neste momento, aqui em nome da nossa irmã Vilma Guimarães, lá das Minas Gerais, que mais uma vez aqui se faz presente. Então, Pastorino nos fala da seguinte maneira, que você, que é professor, que é professora, procure modelar seus alunos com seu próprio exemplo. E aí ele acrescenta, o exemplo vale muito mais do que as palavras. Sabemos que para ensinar precisamos das palavras, mas conforme Francisco de Assis nos fala, o exemplo é que arrasta as multidões. E ainda ele diz o seguinte, Pastorino, tenha paciência, responda de boa mente a todas as perguntas, porque os alunos são muito receptivos e ansiosos de aprender. Dê tudo o que pode. Entregue-se à sua profissão como um sacerdócio dos mais sublimes e detenha a alegria, ou melhor, e tenha a alegria de ver uma pleiade de jovens que trabalharão em benefício de todos e que foram formados por você. Então, que gratidão imensa, sem sombra de dúvida, que todos os jovens, todos que estão ali iniciando uma profissão, ou que estão prestes a iniciar uma profissão, ou que estão almejando uma profissão, olhar para trás e ver, ao longo da trajetória, aqueles que os auxiliaram, assim como nós hoje, eu que aqui me encontro, ainda me lembro da minha primeira professora, lá no início da minha trajetória, lá na alfabetização, a tia Maria de Jesus. Até hoje lembro o nome dela, sem sombra de dúvida, que alguns, principalmente alguns, nos marcam para o resto da nossa existência aqui no corpo físico. Outros têm uma passagem mais rápida e que não marcam, às vezes não dá tempo de marcar mais profundamente, mas sem sombra de dúvida que todos, independentemente de ter deixado ali na nossa mente uma marca indelével, mas todos foram e continuam sendo muito importantes ao longo da nossa trajetória. Porque se hoje estamos aqui realizando uma tarefa profissional ou uma tarefa, mesmo que não seja uma tarefa profissional, uma tarefa para ganhar dinheiro ou sustento para a nossa vida física, mesmo que estando fazendo uma tarefa caritativa, uma tarefa de fraternidade, sem sombra de dúvida, que todos estes e todas estas, ou aqueles ou aquelas, foram e continuam sendo importantíssimos na nossa trajetória. Então, fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o capítulo de número 16, que tem como título O Testemunho de Tomé. Então, aqui Humberto de Campos nos traz esse testemunho de Tomé, e conforme nós, até os dias de hoje, ainda quando nos comportamos assim de forma teimosa, que não acreditamos ou presenciamos alguma cena em que algum companheiro não acredita, nós o classificamos ou nós nos classificamos como sendo Tomé ou São Tomé. Pô, mas fulano ou fulana é igual São Tomé, só acredita vendo. Então, assim era o comportamento de Tomé, assim é o comportamento de muitos de nós até os dias de hoje, e em muitas situações realmente precisamos nos comportar assim, passando tudo pelo crivo da razão e agindo realmente de forma racional. É lógico que o exagero é que prejudica. Então, neste caso, é preciso que nós tenhamos o bom senso, a ponderação em nossas atitudes, tomadas de decisão, mas passando tudo pelo crivo da razão. Tomé agia desse jeito em muitas situações,
nem vendo ele acreditava, nem tocando ele não acreditava plenamente, ele ainda ficava em dúvida. Então é por isso, conforme veremos no final deste capítulo, Jesus, quando apareceu para os discípulos, após já ter aparecido algumas vezes para outros discípulos, e Tomé não tinha presenciado, ele não acreditava no relato dos companheiros, e aí Jesus se dirigiu de uma forma muito especial para ele, como veremos no final deste capítulo, para que ele pudesse realmente firmar a sua fé. Então, Humberto de Campos começa a narrativa nos lembrando exatamente anotações dos evangelhos. Em especial, ele cita aqui nominalmente o evangelista Marcos, mas que também nós encontramos estas referências que ele faz aqui no início do capítulo, em anotações de Mateus, em anotações de Lucas. Então aqui, Humberto de Campos, ele começa nos falando da seguinte maneira, que conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo, ou seja, para testá-lo. E aí diz ainda Humberto de Campos, entre mostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena, por que pede esta geração um sinal dos céus? Então esta frase foi anotada por Marcos no capítulo 8, versículo de número 12, e também anotada por Mateus e anotada por Lucas. Então Jesus questiona os fariseus por quê? Por que pede esta geração incrédula um sinal do céu? E na sequência Humberto de Campos, seguindo a narrativa, anotou da seguinte maneira, era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. E hoje, até os dias de hoje, 2000 anos depois praticamente, isso não mudou muito, ou quase nada. Porque muitos ainda procuram as igrejas, procuram em especial os centros espíritas, em busca do maravilhoso, do sobrenatural. Então aquilo que soa como sendo um sobrenatural, um trabalho de psicografia, por exemplo, um trabalho que hoje quase não se realiza, um trabalho de materialização, então sem sombra de dúvida que atraem ainda multidões. Então hoje ainda acontece desta forma nos centros espíritas. Então, via de regra, nos centros espíritas, até hoje, neste período de pandemia, muitos centros espíritas estão realizando trabalhos de psicografia, atendimento fraternal, de psicografia, porque é um verdadeiro atendimento fraternal. Então, se neste momento nós estivéssemos realizando uma atividade de psicografia, mesmo sendo à distância, sem sombra de dúvida que teríamos aqui nesta sala uma quantidade muito maior de irmãos e irmãs que estariam aqui em busca do sobrenatural, em busca de um sinal do céu, conforme nos fala aqui Jesus. Então, sem sombra de dúvida que, assim como naquela época, nos dias de hoje não mudou muito. Para os dias de hoje é quase igual. Então, sem sombra de dúvida que precisamos melhorar, precisamos seguir adiante. E aqui está o nosso companheiro Eudes Júnior, lá de Trindade, nos dando aqui uma boa noite. Agradeço imensamente, meu irmão, aqui pela presença. Hoje pela manhã estivemos, mesmo que de uma forma mais rápida, presente também no estudo do Evangelho que estavas realizando na página do Grupo Espírita Libertação de Trindade. Um abraço fraternal a você e a todos. Então aqui Humberto de Campos nos fala que aqueles companheiros procuravam Jesus em busca de um sinal maravilhoso, um sobrenatural. E aí nos diz ainda que alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar,
no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? Então, se Jesus afirmava ser o Filho de Deus, por que não realizava todos os milagres, todos os sinais que eles estavam pedindo? E aí nos diz ainda Humberto que no exercício de seu ministério não expulsara espíritos malignos, não curara paralíticos e leprosos? Então os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas velhas do egoísmo humano, reclamavam prévias compreensões compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Então aqui os fariseus, eles queriam acreditar, mas só que eles exigiam um sinal dos céus, eles exigiam algum espetáculo, eles exigiam que Jesus realmente realizassem os milagres que eles desejavam ou esperavam que Jesus realizasse. Assim ainda acontece. Pessoas que procuram os centros espíritas em busca de um milagre, e como o centro espírita, lá no centro espírita não se realiza milagre ou não se realizam milagres, porque lá existem tarefeiros de boa vontade e que dependem também da boa vontade do plano espiritual, da assistência do plano espiritual. Nada acontece sem a vontade e permissão de Deus. Então não existem, não se realizam milagres no centro espírita. Então pessoas que ainda procuram os centros espíritas, procuram os templos evangélicos, procuram as igrejas em busca de um milagre, e uma vez não acontecendo o milagre, eles ficam, digamos assim, descrentes, eles se afastam, porque o milagre que eles estavam esperando não aconteceu. Então eles vão em busca de outros lugares que possam atender àqueles seus pedidos, às vezes pedido dos mais absurdos possíveis. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso que mudemos as nossas atitudes. E aqui Jesus, conversando com Tomé, nos fala sobre isto, nos fala sobre esta necessidade de acreditarmos sem vermos, mas acreditarmos tendo a certeza que realmente Deus existe, Deus está no comando de tudo. Não precisamos de nenhum sinal do céu, conforme eles queriam naquela época, conforme muitos de nós ainda queremos na atualidade, porque o maior milagre é nós nos encontrarmos aqui, é o milagre da vida, sem sombra de dúvida que nos encontrarmos aqui no corpo físico, para nós, já é um grande milagre, simbolicamente falando, porque para Deus não existe nenhum milagre. Para Deus tudo isto é muito normal e natural. Mas aquilo que nós classificamos também como milagre, e que precisamos, é lógico, para isto se realizar, é preciso que façamos a nossa parte. Porque o maior milagre está em nossas mãos, que é o milagre da nossa transformação em pessoas melhores. Então não aguardemos que os espíritos amigos, não aguardemos que Jesus, não aguardemos que Deus realize em nós essa transformação que só depende de nós. Então este milagre, que é o maior de todos, que é a nossa transformação, que é nos tornarmos verdadeiramente seres humanos, nos tornarmos verdadeiramente pessoas de bem e para o bem, este milagre só depende de nós. E aí Humberto de Campos continua dizendo o seguinte, que de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos da sua época. Não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados e de autoridade e de riqueza. Então, Tomé, ele quase que exigia de Jesus
para que Jesus realizasse aqueles milagres, porque seria bom, na visão de Tomé, seria bom para a divulgação do Evangelho. Naquele dia, diz Humberto de Campos, que naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente reclamando-lhe atenção nestes termos. Então, Tomé surgiu na casa, ali na choupana simples de Zacarias, quase que exigindo de Jesus da seguinte maneira: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Então eles estão exigindo um sinal da vossa missão aqui na terra. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno de seu alvitre, ou seja, ele queria entusiasmar Jesus de qualquer forma. E aí diz Tomé para Jesus que aquelas pessoas eram altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionavam por aquelas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental de Tomé, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Então, Jesus questionou ali de uma forma serena, mas em tom doloroso, questionou a Tomé: o que estas pessoas querem de mim? E aí Tomé responde a Jesus: querem conhecer-vos, ó mestre. Replicou o apóstolo mais confortado. Tipo assim, eu estou convencendo Jesus e Jesus vai atender a estes meus pedidos. E aí Jesus diz a Tomé: não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Então assim Jesus respondeu para Tomé, e assim Jesus responde para todos nós. Não é necessário que vejamos Jesus, mas que sintamos a verdade que ele nos trouxe em nome de Deus. Porque Jesus nos disse que veio ao mundo para testemunhar a verdade. Veio aqui em nome da verdade e testemunhar a verdade. Ou seja, Jesus veio ao mundo para testemunhar Deus, conforme ele disse aqui, a verdade que trago de nosso Pai que está nos céus. E aí diz Humberto de Campos que, deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé ainda insistiu com Jesus: mestre, atendei-os, que será do... Aí ele questiona Jesus: que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Então aqui Tomé, não acreditando muito em Jesus, naquela resposta de Jesus, e não aceitando aquela resposta de Jesus, quando ele disse que não era necessário que aquele povo o vissem, mas que eles sentissem internamente, ali no seu íntimo, a verdade que ele trazia por parte do nosso Pai. Então Tomé questiona Jesus: mas Senhor, que será do evangelho do reino e de nós mesmos, nós, os discípulos, sem o apoio dessas pessoas influentes? E aí ele faz um outro questionamento a Jesus: acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? E aí ele faz uma outra ponderação: mostrai-vos a estes homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de
perto. Então aqui Tomé fala para Jesus se revelar àquelas pessoas, porque aquelas pessoas simplesmente queriam conhecer Jesus de perto. Mas Jesus sabia exatamente o que aquelas pessoas queriam e esperavam dele. Então ele responde a Tomé: Tomé, exclamou Jesus com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Aqui Jesus faz uma belíssima referência da necessidade que temos de nos conhecermos a nós mesmos para conhecermos o próprio Deus. Assim como nós encontramos lá na questão 919 e 919A, quando Kardec questionou a espiritualidade amiga e que teve a resposta de Santo Agostinho sobre aquele meio que nós temos à nossa disposição, ou qual o meio melhor que nós teríamos ou que tivéssemos à nossa disposição para nos conhecermos ou para nos transformarmos em pessoas melhores. E aí a espiritualidade amiga, através de Santo Agostinho, responde que o melhor meio e único meio é nos conhecermos a nós mesmos. Eles lembram aquele filósofo antigo, conheça-te a ti mesmo. Então, Santo Agostinho nos fala que este é o único meio individual para realizarmos o nosso progresso, que é conhecermos a nós mesmos. Sem nos conhecermos, não é possível realizarmos um processo de transformação. Porque como eu irei me transformar em uma pessoa melhor, combatendo em mim mesmo o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência e tantos outros vícios que teimamos carregar conosco, se eu ainda não me reconheço nesta condição de doente? Conforme Jesus nos disse, que todos nós estamos aqui na Terra, nesse imenso hospital, em tratamento acerca de um problema que nós carregamos conosco, uma doença que é comum a todos nós, que é o chamado pecado ou o chamado erro, os nossos equívocos. Então é por isso que Jesus chama atenção aqui a Tomé, que Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário perfeito do santuário. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Então, se nós nos conhecermos perfeitamente, nós estaremos conhecendo o próprio Deus, já que, conforme os Espíritos amigos nos dizem, e Jesus nos disse também desta forma, a lei de Deus está gravada na nossa própria consciência. E aí Jesus acrescenta a Tomé e a todos nós: eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei de vocês, meus discípulos, as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Então aqui Jesus lembra a Tomé que ele mesmo nunca tinha exigido ou nunca tinha esperado dos discípulos que eles rendessem homenagens a Jesus, mas que eles e todos nós nos amemos reciprocamente como irmãos de jornada que somos e pertencentes a uma única família, a família universal. E aí na sequência anotou Humberto de Campos que, e desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, Jesus ainda continuou: julgas você, Tomé, julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Então aqui Jesus faz um belíssimo questionamento a Tomé: mas Tomé, você julga que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis aqui da terra? Se assim fosse, complementa Jesus, se assim fosse, se o evangelho do reino fosse uma causa dos homens perecíveis aqui da terra, nossas verdades seriam tão mesquinhas
como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos, acrescentou Jesus a Tomé e a todos nós, que os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Então aqui Jesus faz mais um questionamento profundo a Tomé. Então aqueles doutores da lei de Jerusalém, os doutores de Jerusalém, assim como os patrícios romanos, todos eles não teriam que um dia entregar as suas almas a Deus? Quem será? Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o nosso Pai, de sabedoria infinita na eternidade de sua glória? Ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Então aqui Jesus faz um outro questionamento a Tomé, ou seja, quem é mais poderoso? É Deus ou é César? César romano, que um dia teria que descer do seu trono enfeitado de púrpura e ir para o pó da terra. Então Jesus faz estas perguntas a Tomé. Tomé, nos diz Humberto de Campos, que Tomé escutava Jesus surpreso e entristecido. Tomé ficou triste com Jesus porque ele não atendeu aos seus pedidos. Então, Tomé ficou surpreso e entristecido, todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido. Então, Tomé ainda teve disposição em falar mais alguma coisa para Jesus. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Então ele fez esta observação, este pessoal que me procurou, que me fez portador deste pedido, eles desejam apenas um sinal de Deus nos céus. E aí Jesus responde a Tomé e a todos nós mais uma vez, mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Um belíssimo e profundo questionamento que vale para todos nós como profundas reflexões. Se nós ainda somos incapazes de percebermos a presença de nosso Pai, como poderemos reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor de sua convicção a Tomé. E aí diz Jesus a Tomé, os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a sua generosa cooperação ou a cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Então nós encontramos a casa de Deus aí edificada na própria natureza e mesmo assim nós negamos ao longo dos milênios a existência desta força superior, criadora e sustentadora, mantenedora de tudo e da nossa própria vida, porque Deus é a própria vida. Sem Deus, nós não existiríamos, não teríamos vida, não seríamos o que somos hoje e não estaríamos aqui. Ou seja, Deus é quem nos sustenta, nos criou e nos sustenta ao longo dos bilhões e bilhões de anos, assim como criou e continua criando tudo que existe no universo. Esta força maior que nós conhecemos com o nome de Deus. E aí Jesus pede a Tomé, vai Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra.
Então aqui Jesus pede a Tomé para ir até, já que ele estava na condição de portador daqueles importantes de Jerusalém e de Roma, os patrícios romanos. Então Jesus pediu a Tomé para ele retornar até aqueles irmãos e os informarem que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. E assim é até os dias de hoje. O evangelho do reino, a boa nova, a boa notícia, destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Então o evangelho de Jesus, o evangelho do reino, ele se destina a todos os corações que aspiram a uma vida nova, a uma vida melhor. Aqueles que se sentem bem do jeito que são, ou que acham que tudo está muito bem e que não precisa, ou que tudo está muito bom e que não precisa ser transformado em nada e para nada, estes não precisam do evangelho. Não é para este, ou não são para estes que o evangelho veio, mas conforme Jesus nos fala, o evangelho destina justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. E aí, na sequência, Humberto de Campos nos diz da seguinte maneira, que ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante, ou seja, teimoso danado Tomé ainda questionou Jesus. Não é à toa que até os dias de hoje, conforme falamos lá no início, quando nos postamos desta forma, nós nos classificamos ou classificamos as outras pessoas como verdadeiros Tomés. Então aqui ele nos fala, Humberto de Campos nos fala, que ainda Tomé interrogou Jesus, mestre, qual será então a nossa senha? Qual é a senha? Qual é a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Então Tomé questionou a Jesus, mas Senhor, então qual será a senha que eu irei utilizar para convencer as criaturas às quais eu me dirigir que o meu esforço está com Deus, o nosso esforço está todo ele com Deus? E aí Jesus responde que uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Então aqui Jesus fala a Tomé e a todos nós que a senha é esta, é uma lágrima que sequemos, um coração que nós o consolemos, ou que esclareçamos algum irmão ou irmã que esteja atormentado ou atormentada. Isto vale como o maior de todos os sinais do céu, destinados, estes sinais, conforme nos fala Jesus, são destinados tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. E aí ele acrescenta que a nossa senha, Tomé, a nossa senha é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Assim também deve ser, ou deveria ser, e tem que ser a nossa senha, a exemplificação, a nossa exemplificação no trabalho e na humildade. E ainda acrescenta Jesus que quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Então, prestemos atenção nesta frase de Jesus. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Não é mostrando para aquele que está sofrendo ou aquela que está sofrendo que você sabe alguma coisa. É sofrer junto com ele ou junto com ela, que sem sombra de dúvida colheremos bons resultados. A redenção, acrescenta Jesus, que a redenção consiste
consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições, anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O sinal do céu é o do amor. Então, o sinal do céu é exatamente o amor sendo praticado, o amor em movimento através dos laços de fraternidade, da prática da fraternidade, a verdadeira caridade. Então, o nosso sinal, ou o sinal do céu, é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, Tomé, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das nossas falsas grandezas. Então aqui Jesus acrescenta a Tomé e a todos nós: vai, siga adiante, não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito de suas falsas grandezas, ou seja, as falsas grandezas aqui do mundo. E aí Humberto de Campos, na sequência, nos diz o seguinte, que desde esse dia, desse belíssimo diálogo de Jesus com Tomé, de Tomé com Jesus, Tomé querendo convencer Jesus acerca dos sinais do céu e Jesus esclarecendo a Tomé e a todos nós sobre o verdadeiro sinal do céu, que é exatamente o do amor que eleva e santifica, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar às pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Então Tomé, na sua forma de crer e ao mesmo tempo descrer, na verdade ele queria uma vitória mais fácil e rápida acerca da renovação imediata do mundo. Então Tomé, ele não, digamos assim, ele não tinha má vontade, ele estava trabalhando e queria trabalhar, mas só que ele queria que a coisa andasse mais rápido, que resolvesse logo os problemas de renovação do mundo. E aí diz Humberto de Campos ainda que dentro, em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina ventura. O mestre fora preso, com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Então, conforme nós encontramos nas narrativas apostólicas, então aqui Humberto de Campos repete que, com exceção de João, que era o mais jovem de todos, o discípulo bem-amado, então João foi o único que não fugiu e ficou ali junto com a Mãezinha Santíssima. Então nos diz ainda, também ele não resistiu, ou seja, Tomé não resistiu às grandes vacilações do triste momento, debandara, ou seja, fugira, todavia, depois sentira o coração pungido de remorsos acerbos, almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra de censura, de acusação, de apreensão dos seus lábios divinos, disfarçando-se então de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Então Tomé, arrependido de ter fugido, ele se disfarçou para se tornar irreconhecível àquelas pessoas e foi procurar Jesus, foi tentar pela última vez ter um contato mesmo que visual à distância com Jesus. Seu coração batia acelerado, rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias que caminhava sobre a cruz a passos vacilantes.
seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sobre os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Então Tomé, depois de ter feito aquela parte, a parte ali do trajeto do Calvário, ao lado de Jesus, observando e presenciando o seu sofrimento, a sua angústia, ele viu e percebeu que do alto da cruz o espírito continuava e se mantinha firme, não vacilava jamais. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora. Imaginemos se é que é possível nós imaginarmos, por mais que nos esforcemos, alguém no alto de uma cruz, crucificado ali na cruz, pregado os pés, as mãos, e ao mesmo tempo se mantendo com a fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Então Tomé pôde presenciar Jesus ali no alto da cruz. Jesus não estava revoltado, Jesus estava ali sereno, a fisionomia serena, estava ali apresentando e representando e refletindo o amor mais profundo por todos nós, de forma tranquila. Seus pés, ainda nos diz Humberto de Campos, que os pés de Jesus, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se havia abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos, a coroa de espinhos. Tomé, ali ao lado da cruz, se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Então Tomé tinha certeza que Jesus iria o repreender de uma forma bastante dura, mas mesmo assim ele foi ouvir o que Jesus tinha para lhe dizer pela última vez ali fisicamente falando. Aproximou-se de Jesus, Tomé, aproximou-se ofegante da cruz e deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual daquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Então, exatamente por isso que eu estou aqui no alto da cruz, devido à ignorância humana, mas o completo sacrifício de mim mesmo por todos vocês. Então, ele diz a Tomé e a todos nós que o Evangelho, no Evangelho do Reino, o verdadeiro sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. E aí diz Humberto de Campos que após esse encontro com Jesus ali na cruz, o apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. E aí ele continua para encerrar esta belíssima, ao mesmo tempo longa, mas belíssima narrativa,
onde ele nos diz da seguinte maneira: não obstante a advertência de Jesus, feita do alto da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Então Tomé continuava duvidando, mesmo depois de todos aqueles esclarecimentos de Jesus diretamente a ele e para todos nós. Então Tomé considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material, mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras decisões quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Então aqui Tomé continuou não acreditando. Maria de Magdala ou Maria Madalena, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade depois das preces habituais, então aqui eles se reuniram conforme relatos dos evangelhos, eles se reuniram em uma casa, assim como se fosse uma reunião mediúnica nos dias de hoje, e após as preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, onde ele ainda duvidava, mas será que realmente é Jesus? Eu ainda não acredito. Então Jesus, percebendo ali os pensamentos mais ocultos de Tomé, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal do céu. Põe a tua mão em minhas chagas e não te esqueças de que este é o sinal, conforme a anotação de João, evangelista, no capítulo 20, versículo de número 27. E aí Humberto de Campos encerra esta belíssima e profunda narrativa de esclarecimentos. Então, a razão fria do apóstolo Tomé notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Que possamos nós, meus irmãos e irmãs, finalizando esta narrativa de Humberto de Campos, que possamos nós, assim como Tomé, vencermos esta grande batalha e construirmos em nós uma fé verdadeira e não uma fé vacilante, assim como a fé de Tomé, porque sua alma acabava de vencer uma grande batalha. Tomé passou a acreditar, em especial nos seus potenciais, passou a acreditar em Jesus, passou a acreditar verdadeiramente em Deus, na vida futura, na imortalidade, que Jesus estava ali redivivo. Que possamos nós também, assim como Tomé,
acreditarmos verdadeiramente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta longa narrativa de Humberto de Campos e que possamos nós aqui juntos construirmos a fortaleza da nossa fé verdadeira, assim como Tomé. Paz aos nossos corações, abraço fraternal a todos e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Hoje que completamos neste momento o nosso estudo de número 500, que possamos continuar estudando e aprendendo cada vez mais e, acima de tudo, colocando em prática estes ensinamentos, assim como Jesus nos mostra na prática. Até breve, meus irmãos e irmãs, e Jesus conosco sempre em nossa trajetória.